projetos e Power BI. Os principais desafios do gerenciamento de projetos sob a ótica do sistema são: as atividades que servem como input de muitas outras atividades devem ser priorizadas e não podem atrasar. É necessário que cada uma das atividades tenha um responsável direto e que seja possível cobrá-lo pelo seu andamento. Dividir o projeto em tarefas menores e agrupá-las adequadamente é fundamental para que o mesmo seja gerenciável. É necessário construir um conjunto de indicadores completo que mostre rapidamente a saúde dos projetos e os pontos que devem ser atacados. Algumas das vantagens das soluções da Ática são: nos nossos sistemas, os dados são todos armazenados na nuvem e podem ser consultados de qualquer lugar e a qualquer hora. A implementação do projeto é veloz e tratada diretamente com as áreas de negócios. Nossos custos são muito baixos quando comparados com as mais robustas soluções de mercado. O modelo de cálculo e o desenho da ferramenta são feitos sob medida em conjunto com a equipe do cliente. Nossas ferramentas são desenvolvidas com interface em Excel, que já é um velho conhecido das empresas. O exemplo a seguir possui as seguintes características principais. Trata-se de uma ferramenta que auxilia a equipe de aquisições de um fundo imobiliário a coordenar suas compras de imóveis. Os gerentes das equipes são responsáveis por criar, atribuir e acompanhar as atividades de cada projeto. É necessário coordenar, além da equipe do fundo imobiliário, diversas equipes de empresas parceiras relacionadas aos projetos, como os escritórios de advocacia e as equipes de contabilidade. Todas as informações relacionadas a cada um dos projetos de compra de imóveis estão centralizadas em dashboards de Power BI que podem ser acessados em tempo real por cada uma das equipes multidisciplinares dos projetos. Agora vamos dar uma olhada na ferramenta. A primeira coisa que precisamos fazer é logar no sistema. Vamos acessar a tela de construção. Trata-se de uma ferramenta de gestão de projetos e, por ser um tema abrangente, seus conceitos podem ser aplicados em uma série de indústrias e empresas diferentes. Na realidade, a ferramenta poderia ser aplicada em qualquer empresa que trabalhe com projetos. Vamos baixar na tela um cronograma de projetos padrão. Selecionar um da lista. No nosso caso específico de um fundo imobiliário de aquisição de imóveis, a sequência de atividades que precisam ser realizadas desde o começo da análise até a aquisição de determinado imóvel é razoavelmente parecida, seja qual for o imóvel. Então, nesse caso, faz sentido criar cronogramas padronizados que possam ser rapidamente associados a novos projetos de aquisição de imóveis, sem que seja necessário criar um cronograma do zero a cada novo projeto. É claro que podemos rapidamente incluir e alterar o cronograma padrão para atender as especificidades de cada projeto. Então, aqui vocês podem ver uma lista de atividades que estão organizadas de acordo com o nível, né? Então, quanto mais claro o azul, maior é o nível daquela atividade. E aqui à esquerda eu tenho um menu de controle das atividades. Então, eu posso incluir uma nova atividade e descrevê-la. E posso também remover atividades existentes. Além disso, eu posso aumentar o nível de determinada atividade. Vocês podem ver que o azul ficou mais clarinho. E também inverter a ordem dessas atividades. É necessário que seja escolhido um responsável para cada atividade e ele pode vir de uma lista cadastrada, e também é necessário definir a duração de cada uma delas. A partir da duração de cada uma das atividades, a ferramenta consegue calcular qual que é o início global do projeto, no caso dia 2 de agosto, e qual que é o final global do projeto, no caso dia 16 de julho. Então a gente tem um projeto de 249 dias úteis e 348 dias corridos. Além disso, a gente consegue vincular atividades ao final de outras atividades. Então vocês podem ver, conforme eu vou selecionando outras atividades, a atividade amarela, que é aquela que precisa ser concluída, ela vai se destacando, certo? E além disso, existem atividades que são tão grandes que é necessário quebrá-las em checklists menores. Então a gente pode ver, por exemplo, o checklist dessa atividade aqui é composto por outras 7 atividades menores. Mais à direita a gente consegue ver um Gantt chart de cada uma das semanas do projeto. Aqui a gente está vendo a parte de gestão de atividades em si, que é o coração da ferramenta. Mas o sistema gerencia também toda a parte financeira do projeto, faz o controle da gestão de arquivos e também possui um módulo de CRM, já que é necessário manter uma comunicação com proprietários e diversas empresas parceiras. Então o sistema completo é muito mais abrangente do que somente a parte de gestão das atividades. Agora vamos avançar para a parte de controle de projetos em Power BI. Como nós temos um banco de dados extremamente organizado que controla todos esses projetos do nosso sistema, é muito fácil implementar um Power BI em cima desse banco, que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem uma primeira tela cujo objetivo principal é mostrar o andamento das atividades por usuário do sistema. Então a gente consegue ver
quantas atividades ainda não foram iniciadas para cada usuário responsável por tarefas, quantas estão atrasadas, quantas estão em andamento, quantas já foram concluídas. A gente tem um controle do percentual de conclusão de cada um dos projetos do sistema, certo? E aqui do lado um controle mais geral de quantos projetos estão em andamento, de quantos foram cancelados. E a gente pode realizar todos os filtros naturais do Power BI, como selecionar um projeto específico e observar os dados. Além disso, a gente tem uma outra tela que mostra exatamente a lista de atividades que a gente já viu na ferramenta, certo? E as datas que cada uma dessas atividades deveriam ter sido concluídas por projeto. Então aqui a gente tem uma verificação geral do que está atrasado e do que não está atrasado. Então veja que um projeto é dividido em algumas macroetapas, né? Então a gente consegue enxergar que a gente tem 7 projetos na parte de buscar contato, um projeto no pitch, mais 8 projetos em reunião 1, e a gente consegue inclusive fazer o drill down dentro de cada uma das atividades. Então desses 7 que estão buscando contato, a gente tem, por exemplo, 3 que estão em ligação 1. São exatamente esses 3 aqui que não cumpriram a ligação 1. A gente pode ver que tem mais um em ligação 2, que é esse projeto específico aqui, o 75. E claro, dá para ver que tem mais um aqui em visita pitch. Olhando aqui embaixo a gente consegue enxergar esse projeto. Além disso, a gente consegue criar Gantt charts detalhados e bonitos, né, com cada um dos responsáveis por cada uma das atividades, certo? Se elas foram concluídas ou não, que nível cada uma dessas atividades pertence e assim por diante.